Em 2009, eu entrei no curso de economia porque eu queria meio que transformar o mundo. Tinha essa ideia de criar um plano econômico mirabolante, de que fosse impactar o maior número de pessoas possíveis numa comunidade carente, seja no Brasil, seja na África, seja onde for. Essa coisa de sonhador de 19 anos, 18 anos ali. Pulando um pouquinho na história, pulando um pouquinho uns 2, 3 anos para frente, eu me vi largando esse curso de economia, quase no finalzinho, por isso semi-economista a gente deixa ali, e abrindo o meu próprio estúdio de design. Então, aquilo que eu estava projetando naquele momento nunca ia atingir um grande número de pessoas. Minha ideia ali era trabalhar localmente, seja com as pessoas que estavam ao meu redor, ou seja com as pessoas, inclusive, com que a gente ia se relacionar em termos de venda de produto. Ao longo do primeiro ano inteiro foi aquele conflito. Estou largando mão de algo que eu sei que eu posso impactar quantitativamente uma infinidade de pessoas e estou em algo que, estou sendo dono da minha própria empresa, que é algo que eu sempre recriminei quando eu estava em economia. Banco, empresas grandes, era algo que eu fugia assim, completamente. Mas, bem, à medida que as pessoas, que eu fui meio que caçando amigos e amigos de amigos, porque lá no estúdio a gente meio que, as relações de trabalho foram se formando dessa maneira, à medida que eu fui caçando esse pessoal para trabalhar junto, eu fui percebendo que talvez eu não tivesse ali impactando uma quantidade tão grande de pessoas. Mas a maneira com que eu estava impactando, pelo meu simples jeito de ser aqueles que estavam ao meu redor, era infinitamente maior do que aquele plano econômico que eu imaginava com 19 anos. Impactar um ser humano que está perto de você vai muito além daquela relação de trabalho que você cria com ele. Você começa a perceber que suas atitudes do dia a dia, elas saem dessa esfera do trabalho, principalmente quando você quer criar alguma coisa que não tem hierarquia nenhuma. Você trabalha com pessoas que não chegaram em faculdade, porque não tiveram oportunidade. Você trabalha com pessoas mais novas que você, já tem 3 filhos para criar. Você trabalha com pessoas que não terminaram colégio. E aí, todo dia que você chega no estúdio super felizinho, você toma um tapa na cara, porque aí você meio que vai aprendendo muito com essas pessoas. O que é realmente o mundo real, digamos assim. Meu primeiro tapa na cara nessa brincadeira, e aí é o aprendizado que eu tive deles, e que provavelmente a pessoa com quem essa situação aconteceu não faz a menor ideia de que aquele dia mudou minha vida, foi o dia que eu vi a Tininha saindo do estúdio, é uma das pessoas que trabalha com a gente, com uma marmita na mão, e eu falei, pô, Tininha, por que você não vai almoçar com a gente? E ela vira para mim e fala, porque eu guardo essa marmita para dividir com meus filhos à noite de jantar. Isso já nunca tinha passado pela minha cabeça naquele momento. Obviamente que eu saí dali, fui direto para o banheiro, dei aquela chorada absurda, levantei e falei, cara, pelo menos aquilo que eu estou fazendo todo santo dia está realmente mudando, um pouquinho que seja, a vida de quem está do meu lado. Daquele dia em diante, ela obviamente tirava 3 marmitas no dia para levar para os moleques dela comer de janta. Eu comecei a perceber que, independente do dinheiro que gira em torno da sua ideia, se você lastrear qualquer ideia de empreender, qualquer ideia de negócio, se sua motivação realmente for financeira, século XXI, vocês estão fadados a morrer. De verdade, assim. A motivação de hoje em dia, e principalmente da turma que está sentada aqui com a proposta de absorver conhecimento das mais variadas pessoas que estão passando pelo TED, é justamente fazer as coisas diferentes. Não só falar, mas efetivamente tirar. E assim, não esperar que as pessoas olhem para você e te reconheçam porque você está fazendo algo diferente. Porque também não é o reconhecimento que te motiva. É o seu eu interior. Eu não quero que a Tininha chegue para mim e fale, nossa, obrigado pelo que você está fazendo. Não quero mesmo. Ela talvez nem saiba o quanto ela mexeu com a minha vida naquele dia. Saca? Mas eu sei que eu absorvi pra caramba daquilo e, obviamente, a minha maneira de pensar no mundo mudou por conta disso. O dia que eu percebi que eu estava impactando a vida das pessoas, porque, assim, quando você tem um negócio, você paga o salário de todo mundo, você meio que poderia ser raso e falar, pô, eu já estou mudando a vida dessa pessoa, porque ela consegue viver, ela consegue se sustentar, etc. e tal. Você meio que fala, tá tudo bem comigo, estou sendo um bom samaritano no mundo. Pois bem, o dia que eu percebi que a minha relação de trabalho fugia da esfera de trabalho e entrava no campo social, que mudava a forma daquele cara ou daquela menina olhar para a sociedade, olhar para assuntos como política, olhar para assuntos como machismo, agressão, sexualidade, e começar
assim, ó, dar umas estaladas na cabeça, e aquele cara que nunca teve oportunidade de pensar nesses assuntos realmente estava tomando uma sacudida, foi um dia que um dos meninos chegou para mim, me puxou de lado, falou: Rua, preciso trocar uma ideia com você. Na hora eu já cheguei, já meio que abaixei a cabeça, falei, putz, cheguei cansado, achei que era coisa de trabalho, mais um probleminha do dia a dia para resolver, mas vamos lá. Não, minha filha veio conversar comigo ontem. Aí eu já falei, pô, de trabalho não é, porque está envolvendo a filha. Falei, fala, cara, diz aí, o que está pegando? Não, que ela tem 16 anos e ela veio me contar ontem que ela tem uma namorada. Aí eu olhei, quem me conhece vai entender, mas eu olhei para ele e minha reação foi simplesmente abrir um tremendo de um sorriso. Tentei esconder a reação, mas abri, meus dentes apareceram. Eu falei, e aí, cara, como é que você reagiu? Ele falou, eu só queria te agradecer, porque o jeito com que eu reagi com ela ontem, eu devo aos 3 anos que eu estou trabalhando aqui com você e a maneira com que você aborda esse tipo de assunto no nosso dia a dia. Eu estou feliz porque ela decidiu me contar isso com 16 anos, eu estou feliz porque eu levei ela no shopping passear com a namorada dela ontem, e eu estou feliz porque eu fui a primeira pessoa para quem ela decidiu contar um negócio tão importante na vida dela. Quem é o que algum dia passou pela situação da filha ter que contar para o pai, deve ter a noção do quanto essa situação toda vai fazer a vida dessa menina mais feliz daqui para frente. Tudo isso para dizer que eu imagino realmente que sentado aqui deva ter uma galera que tem pequenos projetos, ideias mirabolantes, que podem não ter nada a ver com mudar uma sociedade. Eu faço óculos de madeira. Não tem nada a ver com todo o papo que eu estou falando com vocês. Mas a maneira com que você constrói, seja um negócio, seja um projeto social, seja um evento como esse, é capaz sim de transformar as coisas no mundo. A gente tem que parar um pouco de olhar, mas olhar os dois lados da vertente. Às vezes a gente tem coisas globais que mudam quantitativamente, sim, absurdos por aí. A gente tem projetos que mudam a vida de muitas, muitas pessoas. Mas essas pequenas iniciativas locais talvez não impactem tantas pessoas, mas a gente consegue, com certeza, mudar de forma muito mais humana e muito mais efetiva a vida desse pessoal, e a gente espera que isso extrapole as fronteiras de uma relação de trabalho. Certo? Muito obrigado, espero que tenha contribuído com alguma coisa.